Bom dia! Tá começando mais um Morning Call da Liberta de dia 11 de janeiro de 2023. E a inflação, olha eu, e a palavra do dia é inflação. É sobre isso que a gente vai falar bastante neste programa de hoje. Comigo aqui, seja muito bem-vindo, Felipe, nosso assessor da Liberta. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Thay. Bom dia. Bom, vamos começar falando de Estados Unidos. Todos estão à espera do dado de CPI, que vai sair amanhã, o dado de inflação de lá. A gente tem a Europa trabalhando em alta, daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais, mas a gente tem futuros americanos também aí trabalhando em alta nesta manhã, de novo, à espera deste dado tão esperado. Ontem a gente falou bastante sobre isso, falamos inclusive também que o Powell ia dar um discurso às 11 da manhã do dia de ontem. E o mercado estava na expectativa de que ele comentasse um pouquinho mais sobre política monetária, coisa que não aconteceu. E, querendo ou não, acho que foi uma boa escolha dele aí, deixar as coisas um pouco mais amenas neste momento. Enfim, tem um dado para sair amanhã. Acho que ele não quis criar ainda mais tensão no mercado neste cenário, né? Concorda, Nogueira? Concordo. A gente falou ontem, né, que o OCDE, o CPI dos países ali em desenvolvimento, ele mostrou uma deflação, uma queda de 10,7 para 10,3. O fato do Jerome Powell ontem, na Suécia, até que foi o evento, né, não ter falado nada, isso fez com que o mercado se animasse um pouco, no sentido de que eles esperam uma redução da inflação, e aí a gente sempre fala, né, que o mercado ele costuma fazer movimentos no boato, então a gente tem esse movimento de alta no mercado americano, e possivelmente realiza no fato, né? A gente tem o S&P 500 ali sobrecomprado depois de movimentos muito altos. A gente sabe que a inflação é um fator importante, mas também que a gente vai ter aumento de taxa de juros em fevereiro. Então, Uhum. a gente está nesse movimento de alta, mas também cuidado, não se empolga muito, porque também depois que sair a notícia, pode ter alguma Amanhã, realização. amanhã com certeza o mercado promete ficar volátil. É. Bom, sobre o fechamento de ontem por lá, a gente teve a S&P 500 fechando com alta de 0,56%, Nasdaq fechando com alta de 1,01% e Dow Jones fechando com alta de 0,70%. É, assim como o Nogueira comentou, o mercado em si espera que esse dado de inflação mostre desaceleração, né? Mas mesmo que venha aí abaixo do esperado para dezembro, é difícil a gente imaginar que a postura do Fed mude nos próximos meses. Concorda também? Sim, sim. O que a gente viu, o que, que a gente pode talvez esperar assim de movimento, né? É, a- Bem ou mal, a gente vem trabalhando até com juros futuros lá, próximo à casa de 5%, né? A gente teve aquela fala de um dos delegados ali, falando que eventualmente passaria de 5%. Enquanto isso, o De pessoal dois, né? De dois Fed Boys. de dois Fed Boys, né? E o pessoal sai de tudo que é mais especulativo. Então, criptomoedas sofrendo bastante, empresas da Nasdaq, né, de tecnologia, que a gente entra por uma perspectiva de crescimento futuro, não pelas demonstrações contábeis presentes ali, sofreram bastante. À medida que a gente se aproxima desses 5%, a gente pode também estar se aproximando de um fundo dessas empresas de tecnologia, de um fundo das criptomoedas, que foi o que o Fernando Uri falou ali na sexta-feira, que ele estava já começando, quando ele estava respondendo as perguntas, ele falou: eu já começo a olhar compras, por exemplo, para bitcoins na carteira pessoal dele. E aproveitando algo que a gente não chegou ainda a comentar nesse ano, mas que a gente falou bastante ali por dezembro, é o fato de todo esse cenário acaba criando ainda mais uma probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão. Então, talvez a gente veja aí a maior economia do mundo entrando em recessão neste ano. Tem isso, tem os analistas discutindo quão forte vai ser essa recessão, tem muita dúvida, né? Eu Muita acho que dúvida. no melhor cenário que a gente está tendo, mesmo porque a gente está também com um cenário doméstico que a gente vai falar depois bem confuso, é a diversificação. Aí lembrando, hoje inclusive a gente tem um evento, né, para os clientes da Liberta, vai passar ali dentro da Liberta Play. Quem quiser entra em contato, chama, acho que ainda dá tempo. Mas basicamente vai ser uma mentoria de 2 dias, dia 11
dia 18 às 19 horas, em que o Leandro Ruxa vai explicar como fazer um investimento lá fora, que de fato a gente tem visto para as carteiras dos estrangeiros. E eu confesso, como assessor, assim, eu nunca vi tanto cliente colocar dinheiro lá para fora. Tá? A gente falou do temor, tem muita gente desconfortável com o que está acontecendo com o Brasil, né? Segura que essa é pauta para daqui a pouco. Mas na parte internacional, o pessoal não está assumindo grandes riscos para a parte ainda de renda variável lá fora, né? O pessoal ainda espera uma certa correção, por isso que eu falei, ó, tenha cuidado, tá subindo lá em cima, tudo bem, mas pode ser no boato. A gente ainda tem esse cenário de chegar a inflação ali próximo a 5%. Tem muita gente procurando bonds de empresas lá fora, renda fixa americana, né? Que é uma inclusive ótima opção nesse momento. que não é que nem no Brasil, que a gente estava vendo ali, tem uma debênture, por exemplo, está pagando 17,3% ao ano. Lembrando, né? que a gente nunca faz recomendações aqui. A gente não faz recomendação, mas só para título de comparação. Exato. Mas vai render ali 4,5%, 6% ao ano e dolarizou o patrimônio. Então, é uma estratégia que o pessoal tem seguido bastante. Beleza, vamos falar aí de Europa e Ásia. Europa, então, trabalhando no cenário positivo nessa manhã, em linha aí com o bom humor internacional, todos à espera deste CPI de amanhã. Na agenda local se destacando, a gente tem a produção industrial, que recuou 1,1% na Espanha em novembro, e vendas no varejo, que avançaram 0,8% na Itália também em novembro. A gente tem os indicadores arrefecendo na Europa, o que é de certa forma positivo. Só cuidado, estava vendo no Sky News agora de manhã e no Deutsche Welle ontem, a Rússia está fazendo mobilização na Bielorrússia do exército. E eles estão falando que é treinamento, enfim, mas provavelmente a gente vai ter uma nova onda de ataques pelo norte da Ucrânia. Então, assim, o conflito também está longe de acabar, terminar, né? De terminar. Infelizmente. Bom, a Ásia fechou com um sentimento misto nessa madrugada. A gente teve o Japão fechando com alta de 1, opa, cadê minha pauta? Sumiu. 1,03%. Xangai, o principal índice da China, aí, fechou com queda de 0,58%. E Hong Kong com alta de 0,49%. Commodities em alta também. Algum comentário antes da gente entrar na pauta Brasil? Commodities muito ali puxado por China, né? A gente teve uma Vale fazendo um movimento bem forte ontem, muito em função daqueles pacotes de estímulos, 148 bi, de provavelmente vir com uma política de mais de welfare state, e também do Banco Central chinês falando que vai ter estímulos, junto com a diminuição daquela política de Covid-0. Isso daí é importante para o Brasil, né? Agora que a gente vai provavelmente ali entrar em Brasil. Diminuição, na verdade, é a queda dessa política, né, de Covid-0, a gente pode dizer, finalmente aí. Que aí você tem até a imunização de rebanho, né? Que era um problema que eles estavam tendo por causa do isolamento muito duro, né? Bom, vamos entrar em Brasil, tá? Ontem a Bolsa fechou no campo positivo, com alta de 1,55%. E assunto mais falado, com certeza, foi, além das pautas políticas que a gente tem aí, né, que ficam perdurando durante todo o dia, né, a gente teve o dado de inflação de dezembro, mostrando que a nossa inflação anual aí fechou com alta de 5,79%, terceiro ano consecutivo acima da meta, tá? Ela veio com alta de 0,62% ontem, tá? Reforçando aí a percepção de que neste ano de 2023, possivelmente a gente não tenha a queda da Selic. Muito importante a gente ter isso em mente. No meio do ano passado, a gente achava que não ia se manter nesse patamar por muito tempo, que a gente ia ver quedas aí, ainda neste ano, mas esse cenário acaba ficando ainda mais distante. O Banco Central, inclusive ontem, acho que teve um evento, 18h30, eles soltaram nota, mas a ideia é que o Campos ele já foi bem incisivo, que enquanto perdurar dúvidas sobre a política fiscal brasileira,
provavelmente a gente vai ter pelo menos a manutenção, né? A gente falava em Pelo cortes no menos, primeiro semestre, mas ele afastou um pouco, se mostrou preocupado e falou que o Banco Central vai ser duro no combate enquanto permanecer essa dúvida fiscal. Uma coisa que a gente tem que ver, até considerando o histórico desse atual governo, como é que foi anteriormente, é que daqui a pouco acaba o mandato, a gente sabe que o Campos ainda tem um tempo pela frente, mas quando fizer essa troca, aí pode ser que entre alguém que faça alguma coisa mais alinhada com o que o governo quer, né? Então, por enquanto a gente tiver o algo Campos, para se levar em vai ser isso. consideração. Algo Mais à também frente. para se levar em consideração é que nessa semana a gente até tinha, eu tinha comentado isso no dia de ontem, no Morning Call de ontem, que essa semana possivelmente a gente vai ter as primeiras medidas econômicas aí sendo anunciadas. Então, de qualquer forma, é muito cedo para a gente entender como vai se dar a economia neste ano. Ou até que ponto, né, esse novo governo, principalmente até que ponto esse novo governo vai respeitar aí o fiscal. É o que eu acho que todo o mercado O Haddad está acho que tem até ansioso. novembro, né, para apresentar algumas propostas aí para fins de orçamento, mas está muito, muito confuso, sim, tá? A gente falou ontem, né? E aí, até falando ali de Brasil, os estrangeiros, eles estão posicionados em 139.319 contratos do mini índice contra uma posição vendida de 30.831 do mini dólar. Nesse cenário, geralmente a bolsa vai para cima. Por que geralmente essa bolsa vai para cima, né? E a gente vem falando, eles aumentaram o percentual de participação deles na bolsa brasileira, geralmente gira ali entre 45% a 50%, foi para 58%, pouco mais que isso, 58,3%. Mas porque eles estão apostando numa recuperação de China. Então eles vão lá e aí eles pegam empresas, principalmente empresas exportadoras, né? Mas a gente tem que considerar também o seguinte, muita gente saiu do mercado da bolsa, né? A gente falou ontem, pessoal buscando as rendas fixas mais altas, a gente vendo muita gente tirando também, pessoa física tirando o dinheiro do Brasil, as pessoas jurídicas segurando os investimentos para não ficarem ali sujeitos a risco, e a gente está longe de ter um cenário calmo no Brasil, né? Pelo contrário, né? O pessoal falando sobre os eventos ainda de domingo, não que o mercado não esteja vendo isso e por isso ele está subindo. Ele está subindo muito pela força dos estrangeiros com a expectativa de uma O China mercado é pragmático, melhorar, exatamente. né? E aproveitando essa pauta que tu puxou, então ontem a gente teve aí aprovação por parte do Senado da intervenção federal na segurança do Distrito Federal após todas essas invasões que a gente viu no domingo. É engraçado até, entrando um pouco aí no viés político, eles conseguiram essa aprovação com os congressistas que estão saindo, não com os congressistas que foram eleitos. Então eles correram para fazer justamente com o pessoal que está saindo. Isso aí. Fechou? Vamos falar um pouquinho ali só de empresas, tá? Notícias corporativas que o pessoal gosta bastante. A Pão de Açúcar, a Pecár, ela subiu 8,8%, tá? Após o Conselho aprovar a redução do capital em 7,1 bilhões, mediante a entrega de ações do êxito aos acionistas. Então, eles vão fazer essa distribuição. A Vale ontem subiu 1,23%, muito puxado em função de China, né, da subida do minério de ferro em Dalian, por causa dessa política que a gente falou de investimento em infraestrutura. Tá? A CCR, O3, né, de rodovias, de concessão de rodovias, teve uma alta também em função do aumento de tráfego nas rodovias. Tá? E a 3R Petroleum, tá, teve uma alta de 92,3% da produção de dezembro frente à produção de novembro. A 3R que ela vem crescendo nessa esteira que a gente tinha até então e que provavelmente vai ser alterado, da Petrobras ela se focar no pré-sal, né, e se livrar de áreas de pós-sal, que é a parte superior à camada de sal, né, e então foi um resultado positivo aí para a 3R. Tá certo. Fechado, então. Pessoal, bom dia aí, aproveitem, bons trades. Ótimo dia, exatamente. Façam trades com consciência. E cuidado amanhã, volatilidade. Cuidado, exatamente. Tá bom. Obrigada, Nogueira. Obrigado, Thay. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.